Olá! Eu sou a repórter Carla Rodrigues. Neste vídeo vamos falar de um assunto que vem atormentando o sono de muitos candidatos à habilitação. E é com o repórter Júnior que vamos conversar agora. Obrigado, Carla. Hoje vamos entrevistar o instrutor Marcos Lima, que vai nos tirar todas as dúvidas sobre mecânica básica. Obrigado pelo relatório. Espectadores, fiquem até o final do vídeo enquanto continuamos trazendo as atualizações mais recentes à medida que elas acontecem. Com o instrutor Marcos Lima. E vamos para o vídeo. E é isso aí, pessoal. Então vamos agora para o vídeo de mecânica básica, tão temida mecânica básica. Mas eu garanto a vocês que vocês ficarem até o final desse vídeo, você vai aprender tudo sobre noções básicas de mecânica. Onde você cair uma questão, você vai passar de primeira na própria prova do Detran, sabendo responder todas as questões de mecânica básica. Então vem comigo. Muitos alunos em sala de aula me perguntam por que é importante para um condutor ter conhecimento básico de mecânica. Eu vou dar para vocês 4 motivos muito importantes para que você possa ter uma noção básica de mecânica, para que você possa saber manusear o seu veículo corretamente. Então vem comigo aqui. Primeiro, o veículo está sujeito a falhas e panes. Segundo, o veículo bem conservado são mais econômicos e quebram menos e evitam acidentes. Terceiro, veículo bem regulado emite menos gases tóxicos ao meio ambiente. E o quarto, veículo e equipamentos em perfeitas condições evitam infrações e oferecem maior segurança para o condutor e todos os usuários das vias também. Passageiros também, né, pessoal? Vamos lá. Então, isso são os 4 motivos importantes para que você possa aprender mecânica básica. Mas vem comigo. Vamos conhecer a estrutura básica do veículo. Tudo inicia você conhecendo a estrutura básica deste veículo qual você vai conduzir. O veículo ele é composto por monobloco, chassi e carroceria. O veículo ele usa como combustível para poder se locomover o etanol, usa também combustível gasolina e usa também como combustível o diesel. A origem desses combustíveis, o mal que ele nos faz para o nosso planeta, nós vamos falar sobre isso na parte de meio ambiente e cidadania. Mas, de antemão, você tem que ter o conhecimento de quais são os combustíveis que o veículo usa. Hoje, é utilizado também o gás GNV, que significa gás natural veicular. Existem veículos que, para poder se locomover, precisa de combustível. E hoje, existem combustíveis elétricos. Para poder se locomovem através da energia elétrica. Esses veículos elétricos, comparados aos veículos a combustão, poluem 0%. Já os veículos que precisam de combustão para poder se locomover, é o maior causador de poluição do ar do nosso planeta, mas isso nós vamos ver também detalhadamente na parte de meio ambiente e cidadania. Primeiro de tudo, o veículo, você tem que entender que um veículo ele precisa de manutenções, como qualquer objeto que você comprar. É um computador, é um notebook, é um celular. O que você comprar, o que você possui, precisa-se de manutenções. Do veículo não é diferente. Você tem que já comprar um veículo sabendo que vai precisar fazer essas manutenções do seu veículo. Mas como é que eu vou saber o período correto para poder fazer as manutenções? Você vai ler o manual do proprietário. O manual do proprietário, ele indica quanto tempo tem que ser feitas essas revisões periódicas do veículo e quais são os possíveis defeitos que ele pode vir a aparecer caso mostre no painel. Eu vou mostrar isso para vocês também agora. O painel do veículo ele já foi projetado para indicar a funcionalidade do veículo, ou seja, para indicar o que é que está funcionando e o que não está funcionando. Então, o condutor ele tem que estar sempre conduzindo o veículo com as 2 mãos e observando também o painel, porque é nele que vai indicar toda a funcionalidade do veículo. Vamos conhecer o painel. Vou sair um pouco de cena aqui para mostrar para vocês. Para que você possa saber
Quanto tempo se troca o filtro de ar? Quanto tempo se troca o filtro de combustível? Quantos quilômetros faz o meu veículo com cada litro de combustível que eu coloco no tanque dele? Você vai perceber pelo painel. Painel analógicos, eles têm o ponteiro. Os digitais, somente eletrônicos. Mas no painel, ele vai indicar, como esse exemplo eu trouxe para vocês aqui, ó. Aqui está dizendo aqui, ó, revisão dentro de 11.500 quilômetros ou 329 dias. Se você prestar atenção, ele já está dizendo a quilometragem que deve ser feita a próxima revisão. Ou nesse período, que é de 329 dias. Mas como é que eu vou marcar a quilometragem, professor? Então, a quilometragem ela é marcada por uma peça. Está no painel, que é chamada de odômetro. Existem dois tipos de odômetro, que é o odômetro parcial e o odômetro total. O odômetro parcial, ele marca a quilometragem percorrida do veículo desde quando ele é zerado. Você consegue zerar esse odômetro parcial. Eu geralmente uso para poder fazer a troca do óleo da minha moto, mas você pode usar também para saber quantos quilômetros você circulou com o veículo durante o dia. Já o odômetro total, ele marca a quilometragem percorrida do veículo desde quando ele saiu de fábrica. Temos aqui também o zerador do odômetro. Tem o velocímetro. No painel do veículo vai ter o velocímetro para poder indicar a velocidade que o veículo está desenvolvendo. Tem a luz indicadora de direção, que é muito conhecida como seta. Então, quando acender a luz para o lado direito, colocar a alavanca abaixo da direção, tem a alavanca. E esta alavanca, ela vai indicar para o condutor, a luz indicadora de direção está sendo ligada para o lado que ela estiver piscando. Lado direito ou lado esquerdo. Tem no painel indicando o nível de combustível, o marcador de nível de combustível que tem no tanque. Inclusive, isso aqui está cheio, né? Então, pessoal, para que você possa entender que o condutor evite de estar parado na via por falta de combustível, o condutor tem que estar prestando atenção no painel. Por quê? Se o veículo para no meio da via por falta de combustível, conforme o artigo 180 do CTB, é considerado infração média e multa e remoção do veículo. E esta parada por falta de combustível é considerada pane seca. Tem outra luz no painel que é chamada daqui de termômetro. Ela marca a temperatura do motor. A temperatura ideal do motor é entre 85 e 90 graus Celsius. Ele não pode passar dessa temperatura porque ele vai estar superaquecendo e eu vou mostrar para vocês as consequências do superaquecimento do motor. Ele vai estar indicando também através das luzes. Tem aqui também o tacômetro. O veículo, para poder circular, ele precisa fabricar rotação. Rotação é como se fosse o pedalar da bicicleta. Quando você observa que o ciclista ele está pedalando, ele está formando rotação. O veículo, ele para poder formar essa rotação, ele vai ter que queimar combustível. Eu vou mostrar tudo isso para vocês no decorrer do vídeo, então não perca e fique até o final. Tem também um relógio e alguns veículos usam o computador de bordo, né? Outros têm e outros não têm. Os veículos que têm computador de bordo, eles servem para informar ao condutor também, através de frases, como vocês estão vendo aí. Mas o veículo que não tem, o condutor também tem que estar atento. Nessas luzes aqui, elas também vão indicar possíveis defeitos. Para isso que servem essas luzes, para indicar possíveis defeitos. Então vamos conhecer as luzes aqui. Para que você possa conhecer as luzes, você tem que entender se essa luz do painel acender da cor vermelha, indica que o condutor tem que parar. Se você observar no painel que ela acendeu da cor amarela, indica atenção. Você pode parar, você vai ter que parar, mas aí não é tão preocupante quanto a vermelha. Procurar um local seguro rapidamente para poder parar. As amarelas você ainda consegue chegar no local seguro, mas lá na frente você parar com segurança. Mas essas vermelhas são as mais preocupantes. As da cor verde, o condutor pode seguir. Indica que o condutor pode seguir tranquilamente e são de funcionalidades do veículo mesmo. Vamos lá. Vamos conhecer as luzes do painel e o que elas indicam. Primeira luz, vocês vão observar, caso ela venha acender, essa daqui, ó, que ela é chamada de manômetro. Se ela vier acender, ela indica que está com algum problema na parte do sistema de lubrificação, ou seja, pode ser que o nível de óleo esteja baixo, ou seja, baixa a pressão de óleo, ou a bomba de óleo não está fazendo o óleo circular corretamente. São vários fatores, mas vou mostrar para vocês também
lá na frente. Se ela acendeu da cor vermelha, tem que parar. Se essa luz vier acender, o nome dela é termômetro. E se ela vier acender, indica que o veículo está superaquecendo. Para que o veículo possa superaquecer, são alguns fatores como, por exemplo, a bomba d'água não está fazendo circular a água, o proprietário do veículo não completou a água corretamente, vou mostrar para vocês também, e outros vários fatores que podem acarretar em superaquecimento do motor. Essa luz, ela vem acender, vocês viram que tem duas luzes diferentes aqui, hein? Mas tem a mesma funcionalidade. Essa daqui é para veículos automáticos. Se ela está na letra P, indica que ela está com o freio de estacionamento acionado. Se ela está aqui, ó, desse outro veículo que não é automático, ou seja, manual, se estiver acesa, chamada luz de freio, ela pode indicar que ou algum problema no sistema de freio, ou pode também estar indicando que o freio de estacionamento está acionado. Essa outra luz é chamada luz da bateria. Se ela vem acender, é porque significa que ou a bateria não está sendo carregada pelo alternador, ou a própria bateria não está mais armazenando energia elétrica. A função da bateria é essa, é armazenar energia elétrica para manter todos os componentes elétricos do veículo em funcionamento. Essa luz, se vier acender, ela indica que é a luz do pisca-alerta. Então, ela está acesa no painel, ou o veículo está impedido de circular ou em situação de emergência. Essa luz deve ser utilizada em impedimento de circulação, ou seja, o veículo esteja quebrado, você já liga o pisca-alerta e faz a sinalização, ou em situações de emergência que encontrar na via. Temos essa outra luz, é a luz da injeção eletrônica. Se ela vier acender no painel da cor amarela, indica que está com algum problema no sistema de injeção eletrônica. Você pode seguir, mas procurar rapidamente um mecânico, um eletricista, para poder verificar o porquê que essa luz acendeu. Quais são os possíveis defeitos, professor? Pode ser os bicos sujos, pode ser a bomba de combustível não está mandando o combustível com pressão correta, pode ser algum problema na parte do sistema do módulo de injeção eletrônica. São vários fatores, então tem que levar para o mecânico eletricista para ele poder verificar que essa luz acendeu. Essa outra aqui vocês já sabem que é a luz do abastecimento. Quando ela vem acender da cor amarela, indica que o veículo está na reserva, o tanque do veículo está na reserva. Então, para evitar a pane seca. Essa outra luz aqui indica que a luz do farol baixo está acesa. Então, em que situação tem que usar o farol baixo, né? A luz do farol baixo, ela é utilizada à noite, tem que estar utilizando sempre o farol baixo. Sob chuva, neblina ou cerração, ou passar por dentro de túneis, tem que usar o farol baixo. Já o farol alto vai estar indicado da cor azul, e indica que o condutor só pode utilizar o farol alto em vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. E tem algumas outras luzes aqui que eu trouxe para vocês, que não cai muito em prova, mas serve para fins de conhecimento para vocês. Então vejam só, tem essa luz aqui, ó, que indica, se acender no painel, indica que está sem o cinto. Tem essa outra aqui embaixo, ó, alguns veículos mais novos já usam essa luz aqui. Ela indica que tem alguma lâmpada queimada, ela vai estar indicando lá no painel que tem alguma lâmpada, poderia ser, pode ser a seta, pode ser o farol, pode ser a luz de posição, pode ser a luz de freio está queimada, e aí vai estar indicando no painel com essa luzinha acesa. Essa outra luz aqui, ó, se ela vier acender, é a luz do sistema de freio ABS. O sistema de freio ABS, ele serve para evitar o travamento das rodas. E se tiver com algum problema ou algum defeito, é indicado no painel com essa luz acesa. Tem essa outra luz aqui, indica que as portas estão abertas. Essa indica que tem algum problema na direção. Essa outra aqui embaixo diz que a tração está desligada. E essa outra aqui também, não menos importante, indica que o airbag está com problemas. Aprendemos as luzes. Se está com alguma dúvida sobre as luzes, você comenta aqui no canal. Se está gostando do vídeo, também comenta aqui. Se está servindo esse vídeo para você, comenta também aqui, para poder gravar mais vídeos para vocês. Vamos conhecer o veículo. A estrutura de um veículo, como vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de peças, né? Jesus amado, meu Deus. Então essas peças, todas têm um fundamento. É como se fosse o corpo humano. Você tem que observar o veículo como o corpo humano. Ou seja, no corpo humano existem vários tipos de sistemas. E no veículo também. Tanto no corpo humano, do ser humano, existem sistemas. E dentro desse sistema
Existem vários órgãos que têm a função de cada um tem os órgãos. No veículo é a mesma coisa. Existem vários sistemas e cada um tem sua função para que o veículo funcione. Então, quais são os sistemas? Sistema de alimentação, de arrefecimento, de lubrificação, de escapamento, sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de direção, sistema de suspensão, de freio e sistema de rodagens. Vou passar para vocês cada um desses sistemas e qual é a função de cada um deles. Vamos lá? Vamos primeiro conhecer o motor. Professor, mas o que é o motor? O motor, ele nada mais é que uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Ou seja, o motor ele transforma a queima de combustível em rotação, em giros. O motor ele é composto por partes fixas e partes móveis. Vamos conhecer as partes fixas, que são cabeçote, bloco do cilindro e o cárter. Dentro do bloco do cilindro, que é o bloco do motor, também como muitos conhecem, tem esses buracos onde nós chamamos de cilindros. É aqui onde acontece a explosão. É introduzido combustível aqui dentro e o ar também é colocado aqui dentro para que aconteçam as explosões. E é esses frisos que estão aqui, ó, que vocês estão vendo ao redor, a água circula por aqui para poder controlar a temperatura do motor enquanto está acontecendo a explosão. Quais são as peças móveis, professor? Peças móveis são as que estão se movendo dentro do bloco do motor, que são pistão, biela e eixo virabrequim ou eixo de manivela. Essas são as peças móveis. Existem mais peças móveis e existem mais também peças fixas do motor. Nós estamos falando aqui de noções básicas, então são assuntos básicos sobre mecânica básica. Para que o motor ele fabrique rotação, ele precisa acontecer a combustão. Essa combustão, como estão vendo na imagem, pegando fogo dentro do cilindro, acontece em 4 tempos. O funcionamento do motor de combustão interna ocorre em 4 tempos. E quais são os 4 tempos do motor? Os 4 tempos do motor são admissão, compressão, explosão e escape. Esses são os 4 tempos do motor. E como funciona esses 4 tempos? Vou mostrar para vocês em vídeos agora. O primeiro tempo é o tempo de admissão, ou seja, vai ser o tempo de entrada da mistura de ar e combustível para dentro do cilindro, do bloco do motor. Esta daqui é a válvula de admissão, ela vai se abrir no momento em que esse pistão aqui ele descer e ao mesmo tempo a injeção eletrônica, que é o bico injetor, vai injetar esse combustível para dentro do cilindro e o pistão vai puxar o ar para misturar os dois dentro do cilindro, fazendo desta maneira aqui, ó. Então desce, válvula se abre, é injetado o ar mais o combustível para dentro do cilindro e quando ele vai subindo novamente, a válvula de admissão ela se fecha e comprime essa mistura de ar mais combustível. Indo para o terceiro tempo, a vela solta a faísca. Ela é responsável para soltar a faísca e acontecer a explosão. Então, ele desce, transformando essa mistura de ar e combustível para gases tóxicos e vai para o quarto tempo. O quarto tempo é o tempo de escape. A mistura de ar mais combustível deixou de ser mistura para ser gases tóxicos. O pistão ele sobe novamente, as válvulas de escape se abrem e o pistão empurra esses gases para fora que vai sair pelo escapamento. No escapamento fazendo esse ciclo aqui, ó.
E agora nós vamos falar sobre o sistema de alimentação. O sistema de alimentação ele é responsável pelo suprimento de ar e combustível para dentro do cilindro do motor. Como eu mostrei para vocês, a introdução de mistura de ar e combustível é dentro do cilindro, mas existem alguns componentes que são responsáveis para poder fazer essa alimentação. Quais são os componentes do sistema de alimentação? Então, as principais peças são o tanque de combustível, que tem a função de armazenar o combustível, a bomba de combustível, que ela tem a função de transferir o combustível do tanque de combustível, que vai mandar compressão para os bicos injetores injetar o combustível. O filtro de combustível, que tem a função de filtrar as impurezas do tanque para ser introduzido o mínimo possível de sujeira. Então, quem é responsável para filtrar essas impurezas é o filtro de combustível. Temos o filtro de ar também, que é um componente do sistema de alimentação. Ele é responsável por filtrar as impurezas do ar. Os veículos antigos, eles utilizavam o carburador para fazer essa mistura de ar e combustível. O carburador tem a função de fazer essa mistura e colocar dentro dos cilindros. Os veículos antigos e os novos hoje têm a injeção eletrônica, que tem a função de injetar o combustível controlado para dentro do cilindro. E assim, dando mais economia ao veículo, menos poluição para o nosso planeta e também melhor partida a frio, né? Como funciona esse sistema? Bem simples de vocês entenderem como funciona. Eu vou mostrar para vocês também dessa maneira. Olha, o tanque de combustível, ele armazena o combustível. Esta é a bomba de combustível. Toda a função de bomba é sugar. Então ela suga o combustível com pressão e vai mandar esse combustível pelos filtros de combustível, que tem a função de filtrar as impurezas do combustível e automaticamente vai enviar esse combustível para a injeção eletrônica. E a injeção eletrônica, por sua vez, vai introduzir esse combustível dentro do cilindro. Isso aqui é chamado de bicos injetores. Ao mesmo tempo, tem o regulador de pressão para que possa também arrumar o ar que tem dentro do tanque, vai ser passado por aqui para poder regular a pressão e mandando com maior eficiência e maior pressão para dentro do cilindro. A manutenção desse sistema tem que sempre estar trocando o filtro de combustível, tem que trocar o filtro de ar. Quando não troca no período correto, dá aumento de consumo de combustível. O sistema de arrefecimento ele é responsável pelo controle da temperatura do motor. O motor ele fabrica combustão, como vocês viram nos slides anteriores. Então, se acontece a combustão, a tendência é superaquecer o motor. Essa temperatura ela tem que ser controlada. E como é que ela vai ser controlada, professor? Vai ser controlada, pode ser por água ou pode ser por ar. O controle pode ser dessas duas maneiras. As principais peças desse sistema são o radiador, que tem a função de dissipar a maior parte do excesso de calor gerado pelo motor durante a queima de combustível, ou seja, ele é responsável para resfriar, né, a água. A ventoinha ou hélice, ela tem a função de ventilar o radiador, resfriando a água de forma mais rápida e eficiente, e assim o líquido retorna com melhor desempenho, impedindo um excesso de calor excessivo no motor. E temos a bomba d'água, que tem a função de fazer circular o líquido refrigerante pelo motor para dar mais eficiência no processo de controle da temperatura. Temos as mangueiras, onde a sua função é conduzir o fluido e garantir que esse líquido chegue até os lugares certos. Tem um reservatório de água, que tem a função de armazenar toda a água no sistema de arrefecimento. E temos a válvula termostática, que tem a função de controlar o fluxo da passagem de água. E assim, consequentemente, conseguindo fazer com que o motor opere na temperatura ideal. Como funciona esse sistema, professor? Vou mostrar para vocês também agora em vídeo. Ao começar a funcionar, o painel vai indicar a temperatura subindo. Quando chega em 90 graus Celsius, indica que é a temperatura ideal. Começando a superaquecer, a bomba d'água vai fazer circular a água, fazendo com que ela circule por todo o bloco do motor. E a água, quando vai passando pelo bloco, tendo superaquecimento, a tendência é a água superaquecer. Então, ela passa pelo radiador, resfriando a água e mandando novamente para
o bloco do motor fazendo esse ciclo. A válvula termostática ela é responsável por controlar essa temperatura de água. O radiador ele recebe a ventilação externa, não dando vencimento e baixar a temperatura da água, a ventoinha é acionada e assim diminuir a temperatura da água, fazendo com que a água circule e assim baixe toda a temperatura do motor. A água, quando vai superaquecendo, ela vai criando um vapor e esse vapor d'água tem que ter bastante cuidado. O nível da água tem que estar sempre no máximo, não no mínimo. Essas bolhas que vocês estão vendo aqui, ela serve para a pressão da água. Ao superaquecer, indica se você não abrir a tampa do reservatório de água. Tem que parar o veículo, abrir o capô, mas não abra a tampa porque é muito perigoso. Pode causar queimadura de segundo ou de terceiro grau. E a melhor maneira é esperar esfriar e ver o que foi que aconteceu. O não uso da água adequada pode prejudicar o motor e assim superaquecer, causando o desgaste das juntas do motor. E assim o veículo vai precisar fazer retífica, levar para o mecânico para poder consertar o motor. A água que deve ser usada é água destilada ou aditiva. As motos de baixas cilindradas, elas utilizam as aletas, que são responsáveis para poder resfriar o motor das motos de baixas cilindradas. Já as motos de altas cilindradas precisam de água para poder controlar a temperatura. Lembrando que a água que deve ser usada é água desmineralizada ou aditiva. Sistema de lubrificação. Ele é responsável pela lubrificação das peças móveis e aumentar o tempo de vida útil dos componentes móveis do motor. Como vocês viram, existem peças móveis dentro do motor. E as principais peças que fazem parte do sistema de lubrificação é o cárter, que tem a função de armazenar o óleo e realizar o seu resfriamento. Tem a bomba de óleo, que tem a função de fazer circular o óleo. E tem o filtro de óleo, que tem a função de filtrar as impurezas do sistema de lubrificação. Como funciona esse sistema? O cárter ele armazena esse óleo que fica localizado na parte inferior do motor. A bomba de óleo ela tem a função de fazer circular esse óleo. Ou seja, ela puxa esse óleo, passa pelo filtro de sucção, vai passar pelo filtro de óleo e ao mesmo tempo ela vai jogar esse óleo para lubrificar as peças móveis do motor, como comandos de válvula, cilindros, anéis e mancais. Quando ele lubrifica essas peças, ele vai descer novamente para o cárter. Automaticamente, o óleo que é responsável por diminuir o atrito pelo contato entre as partes metálicas, ele tem a função de resfriar essas partes móveis. Depois de lubrificar e limpar, o óleo volta novamente para o cárter por gravidade para recomeçar tudo novamente. Para fazer a manutenção desse sistema, aconselha-se sempre estar observando o nível de óleo antes de sair com o veículo. Você tem que fazer com ele com o motor frio para poder ver a verificação correta. Quando levantar o capô do veículo, aí você vai verificar a vareta de óleo. Localizou, puxa a vareta de óleo, limpa com um pano limpo, introduz novamente a vareta de óleo e quando ela sair, estiver no nível, se baixou um pouco, não tem problema. Quando baixa um pouco, como vocês estão vendo aqui, é normal. Não tem nenhum vazamento, é normal baixar um pouco o nível de óleo, até porque o óleo também lubrifica as peças móveis e também diminui o calor gerado. Então a tendência é evaporar, mas se você viu que está muito baixo, indica-se sempre trocar o óleo. Abaixo, leva no mecânico para verificar porque baixou tão rápido. O óleo que deve ser colocado deve ser o óleo indicado pelo manual do fabricante, onde indica qual é o óleo, qual tipo precisa ser trocado. São vários modelos de óleo e fabricantes de óleo, então o condutor tem que ler o manual do fabricante para poder identificar qual tipo de óleo foi indicado para ser trocado. Sistema de escapamento. O sistema de escapamento ele tem como por função filtrar e conduzir para fora do motor os gases gerados após a queima de combustível, além de reduzir também a poluição sonora e auxiliar no bom desempenho
do veículo. O sistema de escapamento ele é composto por principais peças que são tubo coletor, catalisador, que tem a função de reduzir a poluição do ar, silencioso intermediário e silencioso traseiro. O silencioso ou silenciador ou silencioso, eles têm a função de reduzir os ruídos, ou seja, de reduzir a poluição sonora. E esses são os componentes do sistema de escapamento. Deve sempre estar verificando o catalisador também, se tem algum buraco ou se rompeu algo nesse sistema, para evitar que produza poluição sonora ou até mesmo poluição do ar com o catalisador em mau estado de conservação. Sistema elétrico, ele tem como responsável por alimentar todos os componentes elétricos do veículo. E quais são os componentes? As principais peças são a fiação. A fiação automotiva tem como função de conduzir a energia elétrica para todos os equipamentos elétricos e principalmente informações ao longo de todo o veículo. Temos também a bateria. E a bateria automotiva, ela tem a função de armazenar energia elétrica. Tem um alternador, e a função do alternador é transformar a energia mecânica do motor em combustão em energia elétrica e manter a bateria carregada e todo o sistema elétrico também do veículo. Tem o fusível. A função primordial do fusível automotivo é proteger o sistema elétrico, ou seja, de possíveis curtos contra sobrecargas elétricas ou curtos ou circuitos. Temos também no sistema elétrico a vela de ignição, que a função da vela de ignição é gerar centelha ou faísca para provocar a explosão na mistura ar mais combustível dentro dos cilindros. A bobina ela tem a função de converter baixa tensão para alta tensão, que vai passar pelo distribuidor e os cabos de vela para passar essa alta tensão para a vela e assim soltar a faísca ou centelha. E tem, por fim, o motor de partida. A função do motor de partida é transformar a energia elétrica em energia mecânica, ao invés do alternador. Ele recebe energia e transforma em energia mecânica, ou seja, ele que é responsável para dar o primeiro giro. Já diferente do alternador, para que o alternador ele gere energia, o motor tem que estar funcionando. Aqui, o motor de partida é ele que vai fazer o motor funcionar, mas precisa de uma energia elétrica que vem da bateria. Funcionamento desse sistema. Como eu vou mostrar para vocês agora como funciona o sistema elétrico nesse esquema elétrico aqui. Como vocês sabem, a chave de ignição ela é responsável por liberar essa energia. Quando você gira a chave de ignição, automaticamente todos os componentes elétricos do veículo começam a funcionar. Então, por quê? Porque a bateria que armazena essa energia liberou essa energia para todos os componentes elétricos, inclusive o motor de partida, que tem a função de dar a partida. Quando o motor de partida dar a partida no veículo, automaticamente o motor começa a funcionar. E com esse funcionamento, com o alternador, ele começa a girar o eixo, transformando energia mecânica em energia elétrica. Ele vai enviar essa energia para a bateria e também para a bobina. A bobina, por sua vez, ela vai receber essa baixa tensão e converte em alta tensão, mandando para o distribuidor e cabos de ignição. Essa alta tensão vai chegar até a vela, onde ela é responsável para soltar a faísca ou centelha no motor, e assim funciona-se todo o ciclo. Sistema de transmissão. Ele é responsável por transmitir a rotação fabricada pelo motor para as rodas. O motor ele fabrica toda essa rotação, como vocês viram, mas como é que o veículo vai andar? Precisa transmitir essa rotação para as rodas. Então é composto o sistema de transmissão, que tem as principais peças temos a embreagem, que tem a função de permitir que o motor seja temporariamente desengatado da transmissão enquanto o carro está parado ou durante a mudança de marcha. A caixa de câmbio, muito conhecida também como caixa de marcha, a função da caixa de câmbio é equilibrar e ajustar a força e a velocidade que são enviadas do motor para as rodas. Então vocês sabem que para que eu queira maior velocidade, eu tenho que aumentar as marchas. Menor velocidade, diminuir as marchas e assim é controlada pela caixa de câmbio junto com a embreagem para poder passar as marchas. Lembrar que a embreagem só tem a função de ligar ou desligar a rotação do motor.
Temos a transmissão. Alguns veículos usam transmissão manual, que é a caixa de marcha manual, ou até mesmo a automática, né? O acionamento dessas marchas, a troca de marchas é feita pelo próprio motorista com o acionamento do pedal de embreagem e da caixa de marcha com a marcha adequada a cada velocidade. Já na transmissão automática, nesse sistema, a mudança de marcha ela é feita de forma automática mesmo, vocês estão vendo aí, sem a necessidade do pedal de embreagem. E automaticamente, pela aceleração, ele vai mudando as marchas conforme a rotação do veículo. Outra peça que é responsável no sistema de transmissão é o eixo de transmissão. Ele tem a função de transmitir o contato da rotação entre as duas peças do sistema de transmissão, enviando para as rodas. Quem vai receber essa rotação vai ser o diferencial e também faz parte do sistema de transmissão. A função do diferencial é dividir a força do motor entre as quatro rodas do veículo de forma equilibrada. E essa rotação é dividida para as rodas traseiras e rodas dianteiras, onde existe veículos com tração na roda dianteira, existe veículos com tração nas rodas traseiras e existe veículo também, como vocês sabem, com tração nas quatro rodas. O responsável para poder fazer essa distribuição é o diferencial. Quando o veículo tem tração na roda dianteira, ele usa a junta homocinética para poder fazer essa transmissão de rotação para as rodas. Como funciona esse sistema? Aqui é o motor funcionando, fabricando rotação, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas como é que o veículo vai andar? Porque existe esse eixo onde essa rotação vai passar. Quando o condutor ele aciona o pedal de embreagem, que serve para desligar a rotação, e a função da embreagem é desligar a rotação para a passagem das marchas, o condutor ele vai passar as marchas. O condutor vai transformar a baixa rotação em alta rotação e automaticamente essa baixa ou alta rotação ela é transmitida por diferencial. E o diferencial ele vai transferir essa rotação para as rodas e assim o veículo vai andar. Sistema de direção. O sistema de direção ele é responsável por transmitir os movimentos e a força do volante até as rodas. E ele funciona desta maneira. Quais são as principais peças do sistema de direção? O sistema de direção ele é composto por volante de direção, coluna de direção, caixa de direção e barra de direção. O funcionamento desse sistema. Quando o condutor ele gira a direção para um lado e para o outro, automaticamente essa rotação ela é transmitida para a caixa de direção e a caixa de direção vai fazer a função de distribuir essa rotação para as rodas, lado direito ou lado esquerdo. A manutenção desse sistema também tem que ser feita periodicamente. Sistema de suspensão. O sistema de suspensão ele é responsável por absorver, por meio dos seus componentes, todas as irregularidades do solo e também é responsável pela estabilidade do veículo, mantendo as rodas sobre atrito o máximo de tempo possível, e assim o condutor ter estabilidade na direção. Quais são os componentes do sistema de suspensão? Tem o coxim, tem os batentes, tem a junta homocinética, temos o pivô, a coifa do amortecedor, tem as molas, barra estabilizadora e bucha de suspensão. Esses são os componentes do sistema de suspensão. A função do sistema é dessa maneira, ó, se adequar às irregularidades da pista e do solo, mantendo o pneu em maior contato possível com o solo e assim o condutor ter estabilidade na direção. Sistema de freio. O sistema de freio ele é responsável por desacelerar e parar completamente o veículo. Além disso, ele também é responsável por manter o carro parado quando está estacionado. As principais peças que são componentes do sistema de freios têm hidráulica, cilindro mestre, freio dianteiro, freio de estacionamento, servo-freio e hidrovácuo. O freio de estacionamento, que é o freio de mão, ele é acionado mecanicamente. Ele é ligado por um cabo onde aciona somente as rodas traseiras, como vocês estão vendo aqui. Já o freio de serviço, quando acionado, ele aciona as quatro rodas. Existem veículos com sistema de freio a disco, como vocês estão vendo aqui, e também sistema de freio a
tambor. O sistema de freio a disco, ele é bem mais eficiente que o próprio sistema de freio a tambor. Tem o disco, pastilha, a pinça e o tubo flexível onde vai circular o óleo. Já no sistema de freio a tambor, ele é acionado por um cabo que vai abrir e acionar as molas de retorno e vai abrir o pistão, onde a pastilha de freio vai gerar atrito no cubo e assim parando o veículo. Funcionamento do sistema. A bomba de óleo do sistema de freio tem a função de fazer circular o óleo, vai colocar compressão no cilindro mesh. Quando o condutor ele aciona o pedal de freio, é como se fosse empurrando um líquido, né? Como se fosse injetando remédio no paciente. Então, quando você aciona, automaticamente esse óleo ele é empurrado e vai fazer pressão nas pinças, onde vai gerar atrito, acionando e parando. Desde 2014, que foi introduzido o sistema de freio ABS, que é o Sistema Lock Brake System. Serve para evitar o travamento das rodas. Ele tem sensores nas 4 rodas, onde evita o travamento das rodas, dando mais estabilidade ao condutor na volante. Vamos falar agora sobre o sistema de rodagens. O sistema de rodagem são os pneus, que são responsáveis por manter o veículo em contato com o chão enquanto se movimenta, gerando estabilidade na volante. As principais peças do sistema de rodagem têm o cubo de roda, ele é responsável por suportar a roda e permitir a conexão entre a roda e o eixo. Temos a própria roda, que transmite de maneira ampliada para o eixo de rotação qualquer força aplicada na sua borda, reduzindo a transmissão tanto da velocidade quanto a distância que foram aplicadas. Também temos o rolamento, né, que fica nos cubos de rodas. Ele transmite uma ação de rotação entre um eixo para as rodas. O pneu ele é composto por banda de rodagem, fosfato, carcaça e talão. Para manter a pressão adequada do pneu, é bastante importante você estar sempre calibrando o pneu. O pneu com baixa pressão, a banda de rodagem onde só vai ter contato nas laterais, e assim reduzindo o atrito do pneu com o pavimento, dessa maneira também reduzindo a estabilidade na direção. Quando o pneu está com a pressão ideal, o condutor ele consegue ter, a banda de rodagem consegue estar toda em contato com o pavimento, e assim o condutor tem mais estabilidade na direção. Quando o pneu está com alta pressão, a banda de rodagem ela vai somente ter contato no centro, onde nas laterais não vai ter contato. E assim diminui também o atrito com o pavimento, diminuindo também a estabilidade na direção. Professor, qual a calibragem correta do pneu do meu veículo? Vai depender muito do aro, da largura. Então você deve verificar no manual do proprietário qual a pressão ideal que deve ser colocada no pneu do seu veículo. O pneu, ele tem esses frisos que é chamado de sulcos. A profundidade mínima desses sulcos é de 1,6 milímetros. E a função desse sulco é de escoar a água. A água escorre por aqui, mantendo a banda de rodagem em contato com o atrito. O marcador de desgaste, que é chamado para poder saber quanto tem a profundidade de 1,6 milímetros, é chamado de TWI, essa borrachinha, onde é localizado entre os sulcos. Quando o pneu começa a se desgastar e chegar nessa borracha, indica-se que tem que ser trocado o pneu. Lembrar que conduzir veículo com pneu em mau estado de conservação é considerado infração grave e também retenção do veículo para regularização. As rodas. O proprietário do veículo tem que estar sempre fazendo rodízio das rodas para elas se desgastarem por igual. Os veículos que têm tração na traseira e nas 4 rodas, indica-se estar se trocando, fazendo esse rodízio a cada 5 e a cada 10 mil quilômetros rodados. Quem tem tração na dianteira ou na traseira, os pneus traseiros vão para frente e os da frente vão para trás, cruzando, e assim a cada 5 mil fazendo esse ciclo. Veículos que têm tração na dianteira, pneus dianteiros, eles vão para a traseira
e os da traseira vão para frente, cruzando também a cada 5 ou a cada 10 mil quilômetros para ser trocado todos os 4 pneus. Inclusive também a rigor recomenda-se trocar os 4 pneus a cada 5 anos, porque é o tempo de validade do pneu. Outra coisa também importante é colocar também o step para fazer esse tipo de rodízio. Alinhamento do pneu. O alinhamento é importante para prevenir o desgaste irregular dos pneus, aumentando sua vida útil. Também oferece economia de combustível, pois diminui o atrito do pneu do solo, poupando esforço do veículo. Então, o veículo alinhado você vai perceber na direção, além de que o desgaste prematuro das rodas, vai estar sempre mais desgastando para um lado e o outro não. Isso chama-se cambagem ou excesso de convergência ou divergência. O pneu ele tem que estar sempre com a banda de rodagem toda em contato com o pavimento, como mostrei para vocês anteriormente. Se ele está desta maneira, vai dar desgaste prematuro na parte que está mais em contato e a outra que não está vai sempre vai perder o contato e assim também vai perder o atrito, e perdendo o atrito também perde estabilidade na direção. Já o objetivo do balanceamento do pneu é distribuir o peso igual em toda a roda e circunferência do pneu, evitando vibrações e aumentar a vida útil do pneu. Você vai sentir que quando a sua direção estiver vibrando, indica que o pneu está desbalanceado. Tem que levar para uma oficina para poder fazer o balanceamento. Vai fazer aqui profissional aqui, ó, fez o teste aqui, para poder colocar o pneu certinho, Veículo de 2 ou 3 rodas. É proibido o uso de pneus reformados, remoldados ou encapados em ciclomotores, triciclos, motonetas e motocicletas, além de rodas com trincas e deformações, conforme a resolução 158/2004 do CONTRAN. O pneu das motos tem a mesma coisa, os sulcos, tem a função de escoar água, o TWI, como vocês estão vendo aí. Da mesma forma, veículo de 2 ou 3 rodas, é a mesma funcionalidade também. As mesmas manutenções têm que ser feitas também para os veículos de 2 ou 3 rodas. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula de mecânica básica? Ficou até o final? Está com dúvida? Coloca aqui no comentário para poder tirar suas dúvidas. Se gostaram, dá um joinha, compartilha com todos os seus amigos aí. E vamos para o próximo vídeo!